Queria lembrar os irmãos, antes da palavra, da campanha da Casa da Esperança para Páscoa. Lá em casa, nós ganhamos um ovo de Páscoa, de uma marca muito boa, daqueles que dá dó de comer. E como a gente está evitando calorias, ele ficou lá em cima da mesa, da geladeira. Eu pedi para a Lília esconder ele, mas ela disse, não, é para provar a nossa força de vontade. Ela que falou isso. Aí ontem começou a me dar uma tentação, e eu falei assim, Lília, quando que nós vamos abrir aquele ovo? Aí ela falou assim, eu já abri, já estou comendo. Traição pura. Eu estou falando isso porque como que a gente gosta de chocolate e de ovo de Páscoa, né? Mas tem gente que não pode e não ganha. Então, a Casa da Esperança está com a campanha de caixas de bombons, daquele gostosinho. Então, você pode trazer aqui, até domingo que vem, pôr numa caixa que está lá atrás, ou levar no escritório, ou levar lá na minha casa, que eu levo para o escritório. Não deixa a Lília ver. Se precisar e você vai dar muitos, você pode chamar que a gente vai buscar, né? Tá bom? Isso até domingo que vem, para que depois seja distribuído para aquelas 210 crianças, tá bom? Nós precisamos pelo menos de 210 caixas de bombom. Ok. Pedro anda sobre as águas. Passagem muito conhecida. O contexto é o seguinte, Jesus tinha acabado de alimentar 5.000 ou mais pessoas, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, devia ser no mínimo umas 15.000 pessoas. Jesus tinha acabado de alimentá-los usando 5 pãezinhos e 2 peixes. Até o ventilador assustou. Ou seja, um milagre. Distribuiu para aquela multidão e ainda sobraram 12 cestos cheios. E o povo, entusiasmado com aquele milagre, quis coroar Jesus como rei dos judeus, à força, porque não era o que Jesus queria. Eles devem ter rodeado Jesus e queriam proclamá-lo o rei dos judeus. E por isso Jesus, como não era a intenção dele, ele insistiu com os discípulos que saíssem dali depressa. Na verdade, a Bíblia diz que ele compeliu energicamente os discípulos a saírem, tomarem o barco e passarem para o outro lado do mar, sem ele. Então, esse é o contexto do que nós vamos ler agora, em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22 até o 33. Você acompanha aí comigo. A passagem diz, imediatamente após aquele milagre da multiplicação dos pães, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, isso devia ser depois das 3 horas da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma!
e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Está aí o milagre de Jesus andando sobre as águas. E por que é que Jesus não quis que o povo proclamasse rei dos judeus? Por que é que ele quis que os discípulos fossem logo, saíssem dali, para que ele pudesse despedir as multidões, mandar todo mundo embora, para que depois ele ficasse sozinho para orar? Isso é porque o povo tinha uma visão equivocada da missão de Jesus. Eles não entendiam a missão de Jesus. Eles viam Jesus como um líder político, um líder militar, alguém que viesse libertá-los do domínio de Roma, alguém que tinha vindo para deixá-los livres dos impostos pesados e abusivos que eram cobrados dos judeus e que muitas vezes os fazia passar necessidade. Eles queriam alguém que viesse derrubar Roma, que viesse os livrar daqueles soldados, muitas vezes maldosos, que os maltratavam e maltratavam seus filhos, suas famílias. Eles queriam se ver livres de toda essa situação que eles passavam e viam em Jesus a pessoa que tinha vindo para libertá-los disso. Era uma visão totalmente equivocada da missão de Jesus. E o interessante é que os discípulos também não tinham uma visão exata ainda da missão de Jesus, do porquê Jesus veio ao mundo. Lá nessa mesma passagem no livro de Marcos, no versículo 52, fala a respeito disso, fala assim, está lá: afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Os próprios discípulos, vendo aquele milagre da multiplicação dos pães, não tinham ainda uma ideia bem formada e correta do que Jesus, do qual era o propósito de Jesus aqui no nosso meio. E por isso, então, Jesus os compeliu de forma enérgica a saírem dali depressa. Gente, pega o barco, entra logo. Mas o senhor não vai? Não. Vocês vão indo na frente. Vamos. E o pessoal entrou no barco, imagina os discípulos à noite, já anoitecendo, entrarem no barco. E Jesus, então, foi despedir as pessoas e orar sozinho. Agora, será que Jesus não sabia o que ia acontecer? Como é que Jesus manda os discípulos entrarem no barco e irem sozinhos para o meio do mar, que ele sabia, claro, que ia haver uma tempestade? Ora, afinal, Jesus não veio. Será que a missão dele não era nos livrar de todos os nossos problemas? Tornar a nossa vida mais fácil? Tirar as pedras do caminho
para que a gente pudesse andar mais facilmente. Por que é que Jesus, mesmo sabendo que eles iam passar por tudo aquilo, mandou que eles fossem sozinhos para o mar? Na verdade, você sabe que Jesus não dá ponto sem nó. Nunca. Deus não dá ponto sem nó. Em tudo, Deus tem um propósito. Em tudo. Era necessário que eles passassem por aquela experiência. Era necessário que eles pudessem enfrentar tudo aquilo que eles enfrentaram no perigo do mar, sem Jesus naquele momento, presente ali, pelo menos. Às vezes, nós não fazemos essas mesmas perguntas. Por que é que essas coisas têm que acontecer? Por que é que Deus não nos livra de todas as dificuldades do dia a dia desse mundo? Por que é que a gente tem que passar por questões difíceis no nosso trabalho? Enfrentar pessoas que competem conosco, que fazem campanha contra nós? Por que é que nós temos que ter tantos problemas de relacionamento com as pessoas? Por que é? Por que Deus não satisfaz logo todos os nossos desejos, responde todas as nossas orações da maneira que nós gostaríamos? Será que se Ele fizesse assim, nós não creríamos mais facilmente nele? Ora, mais milagres e bênçãos do que Deus fez para livrar o povo dele do Egito, 10 pragas. Mais milagres que Deus fez no deserto para proteger o povo do sol, pondo uma nuvem por onde eles iam, e à noite um fogo para aquecer e iluminar o caminho. Mais do que a água que Ele providenciou, do que o maná, do que as codornizes. Mais do que tudo que Ele fez, nem as sandálias dele se desgastaram ao andar pelo deserto. E o povo se afastou de Deus, se tornou incrédulo ao ponto de fazer um ídolo para adorar. Então não é por aí. Deus sabe que não é fazendo e realizando todos os nossos desejos e nos livrando de todas as dificuldades é que nós vamos crer nele. Então eu faço uma pergunta: será que nós também não entendemos a missão de Jesus? Será que nós também entendemos de forma equivocada o que Jesus veio fazer nesse mundo? Nós precisamos estar firmes, irmãos, na missão verdadeira de Jesus nesse mundo. E a missão de Jesus foi, está lá, 3 pontos. Primeiro, Jesus veio para morrer. Jesus viveu entre nós para morrer. Jesus veio para pagar pelos nossos pecados e cumprir assim a justiça de Deus. Só Ele poderia fazer isso. Só Ele, vivendo sem pecado aqui nesse mundo, estaria apto a pagar pelo preço dos nossos pecados. Poderia nos livrar da condenação da morte eterna por causa de sermos pecadores. Nenhum de nós, por mais que possamos fazer, por mais bem que possamos realizar, por mais caixas de bombom que possamos dar para a Casa da Esperança, temos condição de pagar pelo preço dos nossos pecados. E o preço foi a vida de Jesus. O sangue de Jesus derramado na cruz. Ele veio
para nos redimir dos nossos pecados e morrer em nosso lugar. Segundo, ele veio para viver uma vida submissa ao Pai, uma vida de exemplo para que nós possamos seguir. Ele veio para nos ensinar a viver. Jesus não veio inaugurar uma nova religião. Jesus veio ensinar-nos a viver de modo a agradar ao Pai, de modo a fazer a vontade do Pai. Ele veio estabelecer o reino de Deus, não aqui, nem lá, nem acolá, mas no coração do ser humano. Ele veio para estabelecer o reino de Deus nas nossas vidas, para que nós passássemos, depois de crermos naquilo que Ele fez com a sua morte, passássemos a viver para Ele, por Ele. E terceiro, Jesus veio para nos comissionar. Ele veio para nos deixar uma tarefa, a de continuar a sua tarefa de espalhar as boas novas da salvação nele para todas as pessoas. Ele nos deixou a tarefa de falarmos do Evangelho do Reino para todos os que nos cercam, para os nossos filhos, que são os nossos primeiros discípulos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos colegas, aqui em Bauru, fora de Bauru, em São Paulo, no Brasil e fora do Brasil. Quando ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Para isso Jesus veio também, deixar-nos uma tarefa, uma missão. Será que nós entendemos isso? Vamos voltar para a nossa história. Deixa eu pegar uma água aqui. Vamos voltar para a nossa história. Obrigado. Depois que Jesus, então, despediu as multidões, ele está lá no monte, num lugar alto, orando, e ele olha e vê lá longe os discípulos, já lá bem adiante no mar, lutando com dificuldade contra um mar revolto, porque o vento era contrário. Eles estavam numa situação terrível. Então, Jesus saiu, chegou na beira do mar, o barco já tinha sido levado, não tinha prancha de nada, não tinha coisa, ele resolveu ir a pé mesmo. E foi andando por sobre as águas. Ok. Quando ele foi se aproximando do barco, a situação era aquela, terrível, dificílima, as ondas, o vento forte, levantando ondas altas e batendo o barco de um lado para o outro, e os discípulos já há horas tentando remar, tentando levar aquele barco para um lugar seguro, aquela situação terrível. E quando os discípulos ali esgotados, já cansados, com medo de que iriam morrer afogados ali todos, eles veem aquela figura vindo sobre as águas. E você sabe que quando a gente tem medo, a gente vê a situação pior do que ela é. Sempre. Para nós a situação fica terrível. Para os discípulos aconteceu que eles viram Jesus e acharam que era um fantasma. Homens fortes, rudes, experientes, pescadores,
acostumados ao mar, acostumados às intempéries, homens verdadeiros, homens alfa, gritando: um fantasma, socorro, um fantasma. Vocês riem deles, né? Quem de nós, às vezes, não tem medo? Quem de nós já não passou por uma situação de medo? Não vou nem contar da cobra que eu vi uma vez em Boiçucanga. Mas nós temos medo de tudo. Muitas coisas nos dão medo. Medo do desconhecido. Medo do amanhã. O que vai acontecer? Tememos o fracasso no nosso trabalho, tememos o desemprego, tememos as dificuldades, tememos as pessoas, às vezes, inimigos, pessoas que querem o nosso mal. Temos medo das enfermidades, medo da morte. Todos nós temos medos. E os discípulos tiveram medo. Mas aí ouviram uma voz que disse: tem de bom ânimo, não tenham medo, sou eu. Sou eu. E é interessante que na Bíblia King James, eu gosto muito da tradução King James, esse sou eu vem em letra maiúscula. E o comentário diz que Jesus quis dizer: sou eu, Deus, o eu sou. Eu estou com vocês. Não tenham medo. Você sabe que essa expressão, não tenham medo, nas suas várias versões, aparecem mais de 100 vezes na Bíblia. Não tenham medo. Não temais. Tenham bom ânimo. Sou eu. E é isso que diz Jesus para nós também. Não tenha medo. O vento está forte, o barco está balançando. Não tenha medo. Eu estou aqui. Eu não sou um fantasma. E aí é claro que, quando ele disse isso, começou então um diálogo ali com Pedro, né? Está ali na tela. E Pedro logo já disse: Senhor, se és tu. Aqui tem um pontinho de dúvida, né? De falta de fé. Manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. E aí o que Jesus disse? Vem. Vem. Jesus está dizendo para você hoje: vem, vem, vem até mim, olha para mim, tira os olhos da tempestade, olha direto nos meus olhos e vem. E Pedro, como eu gosto de Pedro, a Bíblia diz que ele desceu do barco. Imagina ele descendo do barco, segurando assim um pouco, meio desconfiado. Pisou na água, era fria, era molhada, era água, mas não afundava. E diz a Bíblia que ele andou sobre as águas. Sabe, para a gente não se admira de Jesus ter andado sobre as águas, mas Pedro andou sobre as águas. Mesmo que por um instante. Ele foi, a Bíblia diz, em direção a Jesus. Ele não saiu pulando para lá, para cá.
Ele foi em direção a Jesus, porque Jesus tinha dito: vem. É para cá que você tem que vir. Vem para mim. E ele foi. Conseguiu o impossível. Conseguiu o milagre. Eu imagino Pedro, depois de muito tempo, contando vantagem. Eu andei sobre as águas. Você já andou sobre as águas? Eu já. Aquela outra parte da frente agora ele não contava, ele contava, acho que eu sei. Mas, quando tirou os olhos de Jesus, começou a afundar. E já imediatamente gritou: Senhor, salva-me! E Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Dá a impressão que Jesus está dizendo: se você não tivesse duvidado, você estava até agora, a gente ia para casa a pé, juntos. Mas por que você duvidou? Você teve fé, você saiu do barco, você andou sobre as águas, enquanto veio em minha direção olhando para mim. Quando se distraiu com o vento, com a situação, você começou a afundar. Irmãos, eu fico pensando se não é assim que a gente age. Sabe, se eu estou precisando de algo, estou orando para Jesus, estou orando para Deus, eu estou numa comunhão, eu vou na reunião de oração, eu levanto à noite para orar, eu busco a Deus, eu vou em direção a Jesus, mas a hora que eu recebo a bênção, eu me distraio com as coisas que estão à minha volta e volto a afundar. Não é assim? Com o povo sempre foi assim. Depois de uma grande bênção, eles se desviavam do Senhor. Fé pequena. Pedro teve fé, pois ele andou sobre as águas. Foram alguns instantes de fé, enquanto ele ia em direção a Jesus. Mas depois duvidou que ele estava realmente fazendo aquilo. Milagres são passageiros. Eles acontecem e passam, viram testemunho, e que virem testemunho do poder de Deus na nossa vida. Mas Jesus quer fazer um milagre mais duradouro. A missão dele não é resolver os nossos problemas. Maior, ele resolve, ele faz milagres. Ninguém está dizendo que não faz. Mas a missão dele, o motivo para o qual ele quer estar na sua vida, não é para tornar a sua vida mais fácil e livrá-lo de todas as dificuldades da vida. Por isso que ele diz: vem, vem a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham a mim e bebam da água que eu lhe dou. É uma água que não traz sede mais. Quando você beber, você será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vem para mim, é isso que eu quero para você. O milagre que Ele quer fazer em nós é nos transformar de homens medrosos, tímidos, de fé pequena e passageira, em discípulos intrépidos, poderosos embaixadores do seu reino. Por isso Ele prometeu nos revestir do seu Espírito, do seu poder,
para que nos tornássemos discípulos e testemunhas do verdadeiro evangelho do reino, sem medo, sem nos preocupar com a zombaria das pessoas que muitas vezes acham graça de sermos cristãos, sem nos importarmos com o desprezo daqueles que nos desprezam por causa das nossas convicções e valores que muitas vezes vão contra aquilo que a sociedade pensa. Pessoas que não tenham medo de se expor, de mostrar quem é que é um discípulo do Senhor Jesus e não se comprometer com o mundo, não se tornar semelhante, parecido com o mundo, por medo de se expor. Jesus quer discípulos assim. Esse é o milagre que Ele realmente quer fazer em nós. Ele quer que o busquemos para que Ele nos capacite com seu Espírito a sermos discípulos verdadeiros para cumprirmos a comissão que Ele nos deixou. Ele não quer crentes que tenham todos os seus problemas resolvidos para serem famosos, ricos e prósperos e viverem como o mundo vive. O desafio não é fácil, a tarefa não é mole. E esse é um evangelho que não tem sido pregado mais. O evangelho da cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Você está com problemas? Eu estou com você, não tenha medo. Vamos em frente. Não desista. Ele não quer pessoas interesseiras que o sigam para conseguir os benefícios que Ele pode dar. A cura, a prosperidade, os livramentos, o poder, a fama, o sucesso. Não é isso, para isso que Jesus veio. E se é só isso que nós buscamos nele, nós não estamos no verdadeiro evangelho. Estamos seguindo falsas doutrinas e falsos profetas. Ele não quer nos fazer andar sobre a água, para logo depois ter que voltar correndo para o barco, gritando por socorro. Ele quer preparar uma igreja gloriosa para a sua vinda. E é por isso que Atos, capítulo 1, capítulo 2, de 1 a 4, Pentecostes, diz o seguinte: e ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. É o mar revolto. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Eles estavam reunidos, buscando, orando, com medo, a portas fechadas. Afinal, o seu líder havia sido morto, crucificado. Mas estavam reunidos. E a promessa da descida do Espírito Santo então se cumpriu. E qual foi o milagre? Línguas de fogo, vento, que encheu e tocou cada um deles, e eles passaram a falar em outras línguas. Muitas igrejas confundem essa passagem e acham que eram línguas estranhas, e acham que se você
para você ter o Espírito Santo, você tem que falar em línguas estranhas. Não é o que aconteceu aqui. Eles passaram a falar em línguas conhecidas, que eles não sabiam. E o povo que estava ali, de várias partes do mundo, entendiam o que eles estavam falando. Ou seja, o milagre foi para cumprir aquilo que Jesus veio fazer. Capacitá-los a cumprirem a sua tarefa de espalhar o Evangelho para todas as nações. Foi o milagre contrário da Torre de Babel, que confundiu as línguas aqui. Ele trouxe as pessoas de vários lugares do mundo e os discípulos falavam e todos entendiam em sua própria língua a mensagem que os discípulos pregavam. Esse é o propósito que Deus quer nos abençoar. Esse é o milagre que Deus quer que nós tenhamos. Claro, Ele vai curar, Ele vai fazer coisas maravilhosas na nossa vida, como todos de nós aqui, todos nós temos algum testemunho para dar, de milagre. Mas são milagres passageiros. Deus nos quer pessoas cheias do seu Espírito, falando sem medo do seu Evangelho a todas as nações. E é por isso, irmãos, que nós precisamos do avivamento. Não um avivamento que dure 4 dias e passe. Não um avivamento que também é bom. Um avivamento de louvor, um avivamento de palavra, de oração. Mas um avivamento que traga e nos encha com o poder do seu Espírito e nos impulsione, nos dê coragem para pregar o Evangelho como nos foi comissionado. Não é só para termos experiências maravilhosas, sobrenaturais. A ordem de Jesus foi clara, lá em Lucas 24:49. Ele disse o seguinte para os seus discípulos: eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Veja o detalhe aí. Permanecei até que. Você quer o enchimento do Espírito? Permaneça buscando até que Ele venha. É promessa de Jesus. Eles foram cheios do Espírito. Pedro ficou cheio do Espírito e pregou o seu sermão ali. 3.000 pessoas se converteram naquele momento. Pregou com coragem, falou sem medo. Pedro e os discípulos e apóstolos depois enfrentaram todo tipo de resistência, de perseguição, porque estavam cheios do Espírito Santo. E eles já não buscavam os milagres. As pessoas vinham e eles faziam os milagres. Busquemos então, irmãos, e continuemos a buscar o enchimento do Espírito até que estejamos cheios desse poder para falarmos de Cristo e sermos verdadeiras testemunhas do seu amor, sem sermos impedidos e desencorajados pelos ventos e tempestades das nossas vidas. Obedecendo a sua ordem de irmos fazer discípulos, entendendo como os discípulos no barco aquela noite começaram a entender quando viram Jesus ali com eles e exclamaram: Senhor, Tu és o verdadeiro Filho de Deus. Tu és o verdadeiro Filho de Deus. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Agora eu sei quem Tu
realmente és. Aquele que veio para nos redimir dos nossos pecados, não acaba aí, para aprendermos a viver para Deus e para cumprirmos a missão que Ele nos deixou aqui nesse mundo, até que Ele venha. Amém? Que saiamos daqui para buscar o poder do Espírito, até que Ele venha. Amém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.